quero ler para a meditação nossa, na noite de hoje, o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos de 47 a 52. O título do sermão desta hora, Cansado de Remar. Eu não sei se estamos diante de uma nova pandemia, ou se é uma nova onda da pandemia que enfrentamos. Mas eu tenho tido a sensação de que o cansaço parece estar dominando a mim e a tantas outras pessoas à minha volta. Somos hoje uma sociedade de gente cansada. E eu digo isso com enorme preocupação, mesmo porque este cansaço pode estar vindo de formas completamente diferentes. Mas é impressionante. A gente conversa com alguém e o que é que nós ouvimos? Eu estou muito cansado. Eu estou esgotado, eu estou me sentindo sem forças. Portanto, inspirado nesta declaração ou reconhecimento de que o cansaço está se transformando numa espécie de pandemia, eu quero ler com você o texto que há pouco sugeri. E o texto começa dizendo assim: E sobrevindo à tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós conversamos contigo nesta hora para suplicar que a tua voz ocupe cada espaço deste templo neste momento. Fala ao meu coração e ao coração dos meus irmãos e irmãs, estes que aqui estão, aqueles que estão acompanhando e adorando o teu nome à distância, que sejamos todos alcançados pelo poder da tua palavra. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você se identificou com aquilo que disse desde o início. Eu não sei se você tem reclamado de cansaço. Eu não sei se essa tem sido uma declaração constante dos seus lábios. Mas se você tem dúvidas quanto a isso, eu fiquei impressionado com a quantidade de textos, inclusive de publicações feitas por médicos, por sociedade médica, por hospitais, lidando especificamente com a ideia do cansaço. Entre outras coisas, eu observei que, segundo estes textos, um sinal de que eu estou cansado e você está cansada é o que eles chamam de fadiga incessante. Não importa o quanto você permaneceu deitado, não importa o quanto você tem dormido, você se levanta com uma sensação ainda de cansaço. Um outro sinal, segundo eles, é a dificuldade em relação ao sono. Um sono interrompido, ou uma insônia constante, ou aquele sono que não consegue ser um sono profundo. Parece que você está resolvendo ainda problemas enquanto dorme. Uma outra indicação é um desinteresse, uma desmotivação, especialmente em relação a coisas que antes lhe davam prazer, levantavam o seu ânimo, faziam com que você se despertasse ou levantasse de sua cama. E finalmente, e essa daqui me parece muito preocupante, é a irritabilidade. É impressionante a relação entre irritabilidade e cansaço. Já perceberam isso? Que uma vez cansado, uma vez cansada, a sua irritabilidade aflora, você começa a se incomodar com coisas que antes não se incomodava, pequenas coisas parecem projetar uma irritabilidade em você desproporcional. Pois bem, no texto que lemos, há um instante,
que Marcos escreve, dizendo que, no versículo 48, que aqueles, os apóstolos de Jesus, estavam fatigados, cansados de remar. E ele depois acrescenta, como que uma explicação, dizendo, porque o vento lhes era contrário. Mas além desta explicação, que para mim me parece razoável, e eu poderia até terminar aqui, além desta informação do texto, eu consigo enxergar outras razões para o cansaço daqueles homens. E o primeiro deles tem a ver com o desgaste físico. Sabe aquela expressão que às vezes nós repetimos? Eu não tenho mais forças. Eu não estou conseguindo sequer raciocinar bem. Eu não estou conseguindo produzir. Aqueles homens estavam remando e estavam desgastados fisicamente. E lembrem-se, eles eram pescadores, eram homens experientes, que lidavam com situações daquela, quem sabe, por algumas vezes ao longo de um mês. Mas naquele momento, eles já não conseguiam remar, porque remar pode se tornar algo cansativo até para pescadores experientes. Talvez você esteja entendendo por que eu disse dessa forma. Porque, quem sabe, coisas que antes não lhe causavam fadiga, hoje já são responsáveis pela falta de motivação que você carrega no seu coração. E o texto sagrado diz no versículo 48, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, não foi isso que lemos? Se nós associarmos isto ao texto de João, no capítulo 6, versículo 18, lá no Evangelho de João está escrito assim: soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Parece razoável, parece lógico. Eu tenho um vento que sopra forte e as águas estavam agitadas. Mas o que está por trás disso? Você consegue enxergar que, por maior que seja a sua experiência, algumas coisas fogem do seu controle? Você não tem o controle sobre o vento? Você já percebeu isso? Você não tem o poder de dar ordem aos ventos, como Jesus fez durante a tempestade. Aqueles homens estavam dentro daquele barco porque obedeceram ao Senhor. Foi Jesus quem disse àqueles homens: olha, está chegando o final da tarde, mas vocês vão entrar no barco e vão se deslocar até o outro lado do mar. Eles estavam ali por obediência. E mesmo no caminho da obediência, algumas vezes o vento sopra no sentido contrário. E é por isso que é por isso que você, às vezes, se cansa. Nós nos cansamos, porque não é fácil remar quando o vento está soprando na direção contrária. Quando você quer caminhar na direção da esperança, mas parece que tudo quer roubar esse sentimento do seu coração. Quando você está lidando com uma pessoa difícil e você tem se esforçado, você tem se desdobrado, mas aquela criatura repete os mesmos erros. E eu repito, eu estou falando de cansaço físico, de gente que está se sentindo esgotado, por ter que lidar com essas situações. Mas há uma segunda possível razão para o cansaço destes homens. Sabe aquela sensação, não vale a pena? Você já viveu isso? Nada muda. Estou remando, e as coisas parecem não fluir. Você já se sentiu frustrado, frustrada diante de resultados negativos ou resultados insuficientes? Deixe-me lhe dizer, veja o versículo 47, a Bíblia diz que sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar. E isso é interessante. Escute esta informação. O Mar da Galileia, ele é um lago com aproximadamente 21 quilômetros de comprimento e cerca de 13 quilômetros de largura. O texto não nos diz aqui em Marcos a distância precisa que eles haviam remado. Apenas há uma informação de que eles estavam no meio do lago, no meio do Mar da Galileia, correto? Mas se você for ler esta mesma história
sob a ótica do Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 19, ele vai dizer que depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, uns 25 ou 30 estádios. Então eu consigo entender que se na largura, 13 quilômetros de largura, eles estavam exatamente no meio do mar. E é curioso porque quando você está no meio de um processo, quando você está sem poder recuar, sem poder avançar, algo assim acontece com você. Você está exatamente no meio de um processo. Pastor, se tivesse começado esse vento a soprar forte, quando eu ainda estava com o barco na areia, eu não tinha entrado nisso, eu não tinha começado. Pastor, se o barco já estivesse próximo da chegada, eu investiria um pouco mais, mas eu estou no meio de um processo, e estar no meio de um processo, vivendo uma experiência assim, isso causa um cansaço na alma, isso causa um desgaste impressionante. E aí o texto sagrado vai me dizer que aqueles homens se sentiram assim, remando não somente contra o vento, mas no meio de um processo, no meio de um lago, quando não adianta ir para cá ou ir para lá, a distância é a mesma, você já se sentiu atordoado, porque não sabe que caminho tomar, porque todos os caminhos parecem ter pesos semelhantes. Mas eu ainda arrisco dizer a você que há no texto, quem sabe, uma outra possibilidade para aquela sensação de cansaço daqueles homens de Deus. É quando você olha e diz assim: pastor, o tempo está passando, eu tenho que tomar uma decisão logo, eu não tenho muito tempo à minha frente, o tempo está passando, pastor, o tempo está passando. Eu observo que esta sensação, ela traz consigo um peso do desperdício muito grande. E eu não sei que anos ou quantos anos você tem, qual a sua idade, mas eu me recordo que eu comecei a viver um processo semelhante há cerca de 20 anos atrás. Quando estava beirando os 40 anos, eu comecei a pensar exatamente nisto, no que eu já havia construído, no que eu já havia feito da minha vida, e começava a pensar se de alguma forma eu tinha contribuído, tinha sido relevante para a minha família, para a minha geração, para o ministério. E esse é um momento complicado, especialmente se você for uma pessoa tão exigente com você, como eu sou comigo, porque nessas horas parece que a indulgência nos falta, e nós somos extremamente cruéis na avaliação que fazemos de nós mesmos. Por isso é que eu olho para esse texto e penso que, quem sabe, o tempo também pesava no coração daqueles homens. E eu vou lhes dizer por quê. Está com a Bíblia aberta? Veja o versículo 47. Ele começa dizendo assim: e sobrevindo a tarde. Aí vá para o versículo 48, quando diz que perto da 4ª vigília da noite, Jesus se aproximou deles. É fácil fazer uma conta aqui. Se a referência do versículo 47, sobrevindo à tarde, pode sugerir o início da noite, o final da tarde, nós estamos aqui às 18 horas, às 6 horas da noite. Só que o texto depois diz que Jesus só foi encontrar aqueles homens na 4ª vigília da noite. E um dia, eu já disse isso aqui, espero que você tenha gravado. É fácil contar as vigílias da noite. Começa às 6 horas. De 6 até as 9, 3 horas se passaram, primeira vigília. De 9 até as 12, até a meia-noite, passaram-se mais 3 horas, segunda vigília. Da meia-noite até as 3 da manhã, mais 3 horas se passaram, chegamos à terceira vigília. Quando Deus nos diz que, quando Jesus vai visitar aqueles homens na 4ª vigília da noite, pelo menos 9 horas, você sabe o que é isso? 9 horas remando já haviam se passado. E aquela gente sabia que um percurso como aquele poderia ser feito em muito menos tempo. Eles estavam acostumados, e se você se recorda, a multidão fez o mesmo percurso por terra, e lá estava, quando Jesus desceu em Genezaré, já estavam aguardando Jesus. É por isso que o texto sagrado parece sugerir que por trás daquele sentimento, sabe, aquele sentimento de cansaço, eu estou cansado de remar,
Já faz 9 horas. E aí associa isto. O tempo passou, eu estou no meio do lago, eu não tenho controle sobre o vento está no sentido contrário, eu entrei neste barco porque Jesus me mandou entrar. É nessas horas que você pensa, maldita hora que eu entrei neste barco. É nesta hora que eu tenho escutado casais falando da sua experiência de relacionamento como algo desastroso, e começa a imaginar que tomaram o barco errado da vida, que tomaram o barco errado quando escolheram a profissão, tomaram o barco errado quando abriram a empresa. Era um sonho, mas aquilo se transformou em um pesadelo. É por isso que quando o texto fala sobre todas essas coisas, e eu reconheço que a estrutura do sermão da noite de hoje tem um formato único, e eu já disse aos irmãos que para mim, sermões eles têm vida própria. Eu leio esse texto e sabe o que é que eu entendi que precisava lhe dizer na noite de hoje? Que desistir de remar quando se está no meio do mar não vai resolver nada. Se você está no meio do mar, numa situação como essa, reclamando de cansaço, o que vai resolver se você trouxer os remos para dentro do barco dizendo, eu desisto? Você vai deixar o quê? O seu barco à deriva? Você vai fazer o quê? Permitir que as ondas continuem agitando o barco, até que ele afunde? Você vai assistir o seu casamento apodrecer, se deteriorar, e você não vai fazer absolutamente nada? Você vai deixar que o câncer se espalhe no seu corpo, e você vai se recusar ao tratamento, a buscar uma solução para o seu problema? O que você pretende fazer? Entenda de uma vez por todas: desistir de remar, mesmo quando se está cansado, não resolve nada. Você vai permanecer no mesmo lugar, no meio do mar, uma noite escura, e nada vai acontecer na sua vida. Meus irmãos, eu leio esse texto e o que me impressiona, você já observou isso no versículo 47? A Bíblia diz que Jesus estava sozinho em terra, correto? É assim que está na sua tradução, versículo 47. Agora veja o versículo 48. E vendo que se fatigavam a remar. O sujeito do verbo ver aqui, quem é? Jesus. Mas onde Jesus estava, irmãos? Em terra. Você ouviu a informação de que eles estavam 5 quilômetros adentro? Não me pergunte como explicar isso. Como é que Jesus, estando em terra, conseguia enxergar que os seus discípulos, os seus apóstolos estavam cansados de remar? Para mim só existe uma explicação. É que por mais longe que Deus pareça estar, Ele sempre está vendo o meu sofrimento, Ele sempre está vendo a minha luta. Pode parecer que Ele esteja distante, mas os olhos de Deus estão acompanhando a trajetória do seu barco. Ele não vai deixar que você entre em obediência em um barco, e mesmo que Ele esteja lá em terra, Ele sabe o momento de nos procurar. E eu quero louvar a Deus por isso, irmãos, porque quantas vezes nós estamos cansados de remar, e às vezes até imaginamos que os olhos de Deus não estão conosco. Eu vou lhe dizer uma coisa, nesse mesmo evangelho, no capítulo 4, há uma outra situação de tensão no mar. Naquela ocasião, uma grande tempestade. A diferença é que aquela outra tempestade, onde é que estava Jesus? Você se recorda? Estava dentro do barco. E como é diferente, irmãos, quando nós enfrentamos uma tempestade com Jesus dentro do barco, e quando nós enfrentamos uma tempestade com Jesus fora do barco. Aí você imagina, não, mas se Ele está comigo, meu amigo, se Ele estiver em terra, Ele vai caminhar sobre as águas e vem ao meu socorro e ao seu socorro. Os olhos de Deus estão sobre mim. Mas há uma outra observação que faço, e aqui eu vou ser bem claro, viu? Pare de flertar com a possibilidade de desvio do propósito de Deus para a sua vida. Não entendeu o que eu quis dizer? Não permita viver sobre o risco da infidelidade, sobre o risco do pecado. E às vezes parece que nós queremos nos enamorar
Sabe, parece que nós queremos fazer com que aquilo que é danoso, venenoso, tragédia, seja como que incorporado à minha vida, à minha rotina. O que isso tem a ver com o texto, pastor? Eu vou lhe dizer. Você observou que o último versículo desse texto de Marcos está escrito assim, versículo 52: pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Parece estranho essa declaração. Você está lendo o texto e finalmente no versículo 52 salta uma explicação como essa. O que isso quer dizer, pastor? Isso me permite afirmar que tudo o que aconteceu naquela viagem, todo aquele sentimento de cansaço, estava diretamente relacionado com o milagre que Jesus tinha acabado de fazer, que foi a multiplicação dos pães. Aí o texto vai dizer: aqueles homens entraram no barco, mesmo depois de terem visto o milagre, com o coração endurecido. E meus irmãos, eu não conheço, eu desconheço um remédio melhor para amolecer coração de crente do que uma experiência de tempestade, viu, irmãos? Você está lá sozinho no meio do mar e já cansado. Isso me leva a perguntar: mas finalmente o que foi que aconteceu? Por que eles entraram no barco com o coração endurecido? Por que eles entraram no barco com aquele sentimento de revolta? O que aconteceu? Se havia acontecido, ou se Jesus tinha acabado de realizar um milagre, era para eles entrarem com que sentimento no coração, irmãos? De alegria, de contentamento, de adoração. É para entrar num barco assim, cantando: olha, com Cristo no barco tudo vai muito bem, tudo vai muito bem. Mas não aconteceu. E eu comecei a me perguntar por quê. A explicação quem me traz é o Evangelho de João, no capítulo 6, que vai dizer assim, que depois, no versos 14 e 15, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Aí o texto diz que, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Consegue entender? A multiplicação dos pães gerou uma expectativa naquela gente de que Jesus assumisse a liderança política, tornasse um Messias político. E eu tenho, irmãos, uma convicção, viu? De que aqueles apóstolos partilharam do mesmo desejo. Eles sonhavam em sentar um ao lado direito, um ao lado esquerdo de Jesus, quando ele assumisse o seu trono. Aí sabe o que é que Jesus faz? Com esse tipo de situação, irmãos, com o desvio do propósito de Deus, a gente não brinca, a gente não flerta. Entrem no barco e saiam daqui. Entrem no barco agora. Não, Senhor. Entrem no barco. E se você se recorda, a Bíblia diz que Jesus insistiu para que eles entrassem. É nessas horas que eu entendo que se alguma coisa, mesmo que pareça maravilhosa, está rondando a minha vida, tentando me desviar do propósito de Deus, entre no barco e saia, comece a remar. Mas está escurecendo, entre no barco e comece a remar. Porque é muito melhor para a sua vida espiritual o risco lá no meio do mar, mas em obediência à vontade do Deus, do que a segurança em terra firme, cercada por aqueles apelos que de alguma forma estavam despertando o pior no coração daqueles homens. Entre a segurança da desobediência em terra, é muito melhor a insegurança de um coração que sabe que está em obediência a Deus, ainda que seja no meio de uma tempestade e no meio do mar. Mas eu continuei a ler o texto, sabe, irmãos, e comecei a perceber que nenhuma situação é complicada demais para o Senhor agir. Nenhuma. E Ele virá ao meu encontro, irá ao seu encontro. Ele anda sobre aquilo que para mim e para você é uma ameaça. Você consegue imaginar isso? Eles não conseguiam sequer equilibrar o barco. Eles estavam amedrontados com a força do vento. As águas estavam agitadas. E de repente, quem é que vem, irmãos, andando sobre a agitação? Você já encontrou com Deus assim no meio de uma agitação? Você já encontrou com Deus no meio de uma situação que você não tinha como controlar?
É maravilhoso quando a gente encontra com Deus no meio de uma tempestade, sabe, irmãos? E lá está você, angustiado, o que é que eu vou fazer? A água está entrando no barco. Aí quando você levanta o rosto, você vê que seu Senhor está vindo na sua direção. Aquilo que para você é ameaça, é tapete para Jesus andar, sabe? Aquilo que para você é desconfortável, aquilo que para você é terrível, Deus transforma em passarela, em caminho, em estrada. Mas acontece algo interessante, é que o Senhor ele vem caminhando sobre as águas, e eu não sei se você percebeu, mas a Bíblia diz assim, como quem queria passar-lhes adiante. Não entendi, Senhor, por que fizestes isso? Eu quero só que você entenda que Jesus só fica onde ele é convidado. Eu não sei se já aconteceu com você. Você não vai ficar? Não, eu não fui convidado. Você não vai para a festa? Não, eu não fui convidado. Eu sei que tem gente que ignora isso, né? Vai assim mesmo. Mas Jesus não faz parte desse tipo de gente, sabe, irmãos? Ele só fica onde ele é convidado. E por que eu estou lhe dizendo isso? Lembra-se do encontro dele com os discípulos de Emaús? Ele fez a mesma coisa. A Bíblia vai dizer em Lucas 24, 28, que ele fez como quem ia para mais longe. Aí o que os discípulos fizeram naquela hora, irmãos? Fica, Senhor, fica. Aí vem a canção, né? Fica, Senhor, já se faz tarde. Isso é lindo. Tens meu coração. Essa gente jovem não conhece não, né? Mas eu conheço. Conhece, Felipe? Felipe conhece, Felipe? O Felipe fez sinal que conhecia. Filho de pastor é assim, né, Felipe? Conhece essas coisas todas. Conhece. Gente, quando Jesus está passando, ele faz de conta que vai passar, que ele vai continuar. Sabe o que é que ele quer que você faça? Senhor, assume. Senhor, vem cá. Senhor, permanece ao meu lado. E nesse momento, deixa eu só lhe dizer, você não pode confundir seus gritos de desespero com a oração. Porque quando Jesus se aproximou, e ele fez diferente daquilo que eu faço, sabe? Eu não sei se há na sua casa alguém que se assuste muito facilmente com qualquer tipo de aparição noturna ou surpreendente. Eu conheço alguém que caminha ao meu lado já há alguns anos, mas que se assusta sempre. O que eu faço? O que um bom marido tem que fazer nessas horas? Ele tem que subir a escada, tem que se aproximar já dizendo o quê? Estou chegando. E ainda com o risco de que quando chegar, ainda vai gritar: você não avisou que estava aqui. Jesus não fez isso. Ele vem caminhando, e ele não faz como eu e você: olha, sou eu, viu? Sou eu, estou chegando. O interessante é que ele só faz isso depois. E nesse período, você percebeu o que acontece? A Bíblia diz assim: mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. É a tradução que eu tenho. Eu vi alguns comentaristas querendo fazer... Aliás, eu vou fazer até uma observação aqui. Tenha muito cuidado com algumas conclusões que, para serem retiradas do texto, demandam muito exercício, sabe, hermenêutico. A palavra de Deus ela é simples. Sabe o que é que eles tentam fazer? Transformar esses grandes gritos em clamor. Mas há uma diferença, irmãos. Deus está no meio do perigo e grita assim: meu Deus! Deus está no meio do perigo e dizer: meu Deus. Consegue entender o que é que eu quis dizer? Que às vezes a gente não está orando, não, a gente só está gritando. Não confunda grito de desespero com oração. São coisas diferentes. Eles veem aquele vulto se aproximando, começam a gritar. Isso na Galileia, irmãos, imaginem, lá no meio do mar da Galileia, é fantasma. Porque vejam, tudo não parecia apontar para um fantasma. Que horas? Depois das 3 da manhã. Tudo escuro, mar agitado, vento soprando, todo mundo com medo de morrer. Aparece um vulto no meio do mar. Veio buscar. Veio me buscar. E aí vem os gritos. Você sabe quando é que os gritos cessam? Quando é que o medo cessa? É quando a voz de Deus, a voz de Cristo, a voz de Jesus
chega aos ouvidos daquelas pessoas. Aí o texto sagrado vai dizer assim, versículo 50, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Por maior que seja o seu medo, mesmo que você esteja projetando, sabe, fantasmas, porque se a situação já estava ruim, irmãos, o medo tornou pior ainda, porque o medo daquilo que sequer existe, ele é real, e ele paralisa. Quando você estiver assim, escute a voz do seu Senhor, e a voz dele, é impressionante quantas vezes ao longo da minha vida eu precisei ouvir de Deus dizer para mim: olha, Roberto, não tenha medo. Alguém aqui já ouviu isso de Deus? Não tenha medo, em algum momento da sua... Só vocês? E eu pensei que todo mundo ia levantar a mão. Parabéns, viu? Estou impressionado com a sua coragem. Eu vou lhe dar uma outra oportunidade. Quem aqui nunca ouviu Deus falando para a sua vida assim: não tenha medo não, eu estou com você? Deixa eu ver. Ninguém teve essa experiência de ouvir Deus falando no seu coração? Não tenha medo. Eu vou levantar a minha mão. Pronto, eu levanto a minha mão. Não há como? Nunca ouviu? Eu perguntei o contrário. Nada melhor do que uma esposa na primeira fila, irmãos. Então vou refazer a pergunta: quem aqui já ouviu em algum momento da sua vida Deus lhe dizer: não tenha medo? Não, eu tenho que ir ali para... É isso, gente. E quantas vezes Deus vai precisar me dizer: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. É uma hora como essa, irmãos, e o interessante é que a voz de Jesus ecoa, e o vento ainda estava soprando. Você já observou quando é que o vento parou de soprar? O vento só parou de soprar quando, irmãos? Não observou isso? Você quer saber quando é que o vento vai parar de soprar? No versículo 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Quando foi que Jesus disse: não tenham medo? Foi antes de entrar no barco. Eu preciso deixar de ter medo, mesmo ou ainda que os ventos estejam soprando. Eu posso repetir essa frase para você? Tenha medo não. É Ele, não é fantasma, é Ele. Não é ilusão, é real. Não é o seu medo que está... Não, Deus está vindo ao seu encontro, com livramento, com graça derramada, com bênção para ser concedida, com orientação para você que está completamente confuso. É Deus. Não chame de fantasma aquilo que é a real presença de Deus na sua vida. E o interessante é que eu fiz questão de ler lá atrás, que foi o versículo 52, quando eu disse que eles ficaram com o coração ainda endurecido. Mas observem o versículo anterior, versículo 51, quando diz assim, que entre si, quando eles viram tudo isso, eles ficaram assombrados e maravilhados. A NVI resume tudo com atônitos, a NVT com admirados. É impressionante porque aquilo causou um impacto muito grande no coração daqueles discípulos. E depois o texto vai dizer que eles estavam com o coração endurecido. E eu fico imaginando que mesmo um coração endurecido pode se maravilhar das coisas de Deus, viu? Mas ainda não é bastante. Ainda não é bastante. Enquanto você não trouxer Jesus para dentro do barco, o vento vai continuar soprando. O medo vai continuar tomando conta do seu coração. E é por isso que eu hoje vim lhe dizer para você, e olha, eu estou falando hoje para quem está se sentindo cansado de remar. E quando você pensa que está chegando, aí você descobre que ainda está no meio de um processo, que o processo ainda não terminou. E surge uma coisa com que você não estava esperando, o vento começou a soprar. E aquilo que já era difícil está se tornando mais complicado. E você já não tem forças. Eu sei que você tem experiência, você já lidou com muita coisa. Mas Deus precisa tirar de você toda a sua autoconfiança para colocar uma Deus-confiança dentro de você. Consegue entender que a diferença entre desconfiança e em Deus confiança é bem pequenina? E às vezes Deus precisa fazer isso comigo, dizer a um pescador experiente lá do Mar da Galileia,
Ele vai lhe dizer: olha, eu sei que você vive aqui desde quando você nasceu, sua família é uma família de pescadores, vocês já atravessaram este mar daqui para lá inúmeras vezes, mas você não pode dispensar a presença de Deus dentro do seu barco. Você não pode confiar somente em você. Eu quero sugerir neste momento que, em resposta àquilo que Deus está falando ao seu coração, sabe, Jesus está passando, e sabe como é que Ele está fazendo? Ele está fazendo com quem vai seguir. Traz Jesus para o centro de sua vida. Traz Jesus para o centro do seu casamento. Traz Jesus para o centro de sua vida profissional. Convida Ele neste momento. Feche os seus olhos e converse com Deus.